Olá, seja bem-vindo ao programa Ideias Pedagógicas. E hoje nós temos a presença da professora Carla Regina Conde Alarcão da Silva, graduada e licenciada em Geografia pela USP, pós em Ensino de Geografia pela PUC de São Paulo, pós em Ensino à Distância pela PUC do Rio Grande do Sul e também teve participação em vários congressos. Orientou trabalhos da finalistas da FEBRACE, da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia. Tudo bem, professora? Seja bem-vindo ao programa Ideias Pedagógicas e ao Professor Sem Fronteiras. Muito obrigada pelo convite, professor. É um prazer. E hoje nós vamos começar perguntando para a senhora, da área de ciências humanas, como se desenvolvem os valores ministrando aulas de geografia. Os valores, não sei se a expectativa é da ideia de valores morais, mas eu acho que mais do que isso, a questão da minha área, da área das ciências humanas, em especial da área de geografia, é trazer uma compreensão melhor para os alunos aí do papel do homem na sociedade de fato, não só da ideia da ocupação dos espaços, mas também da apropriação de conhecimentos, divisão de culturas e assim por diante. Na prática a gente espera e almeja aí uma compreensão melhor do mundo, né? Os nossos conteúdos servem para isso, né? Acho até que eu faço parte de uma grande área de conhecimento aí que traz uma identidade muito grande e um discurso muito bom aí, que nos aproxima demasiadamente dos alunos. Então, nós podemos usar as aulas de geografia para desenvolvermos os valores humanos. Então, eles aprendem a interpretar a situação, fazer diagnósticos da situação real do país, do mundo, e a partir destas informações nós desenvolvemos os valores humanos. Perfeito, isso? Perfeito. Eu acho assim, a geografia ela tem obviamente uma abordagem bastante diversa, né, no sentido de que nós temos uma análise do espaço mesmo enquanto espaço do meio natural, né? Você faz desde um estudo de relevo, passando por uma análise climatológica, e a geografia tem também um teor humanista, né? Um teor de conteúdos que analisam também esse comportamento aí da apropriação do meio e das suas reproduções, de divisão de classes e assim por diante. Mas além da geografia a gente tem um conjunto, né, de várias ciências importantes. A história é muito importante nessa ideia de subsídios, de análises anteriores, a própria sociologia, a própria filosofia. Eu acredito que essa coesão de trabalho da área de ciências humanas é que traz aí uma ideia de uma produção intelectual bastante interessante, e isso nos aproxima demais aí dos alunos. Eu acho que isso faz com que a gente concentre uma ideia muito forte de formação mesmo, de cidadania, de respeito ao próximo, de entender economicamente como é que as coisas acontecem, de ter um posicionamento político, né? Eu acho que um professor de área de humanas, se ele não tiver essa sensibilidade de desenvolver no aluno a capacidade crítica de analisar o meio em que ele vive, ele obviamente precisa refletir um pouco mais sobre a sua postura em sala de aula, né? Eu vou lhe provocar. Sim. Então, a senhora diz muito na área de humanas. E a área de exatas, biológicas, não entra nesse contexto do seu trabalho de sala de aula? Não, sem dúvida. Eu estou falando da área de humanas porque é a área que de alguma forma a gente tem um contato maior. Mas eu já tive aí na minha carreira contato com profissionais e professores de outras áreas, em especial da área de biológicas, uma grande amiga, a professora Elizabeth Brandão, num trabalho formidável, associando a ideia de um processo de reaproveitamento do lixo reciclado de um colégio para reverter em donativos, em cestas básicas para uma comunidade carente aqui da cidade de São Paulo. Então essa conversa ampla sobre cidadania, ela diz respeito a outras áreas, área de exatas, ela pode também contribuir de alguma forma nesse sentido, trazendo dados, trabalhando informações, enfim, é que o meu discurso está na área de ciências humanas por ser da área de ciências humanas, mas eu acho que esse diálogo, essa conversa de outras áreas é que faz o corpo docente de um colégio um corpo docente de qualidade. Tudo bem. Quando você fala em trabalho social, outro dia eu fiz uma palestra na Unifesp e foi algo que me chamou muita atenção.
de professores invisíveis. E nós estávamos conversando agora há pouco nos bastidores sobre os professores invisíveis, professores que têm um trabalho social gigantesco e que ninguém às vezes nem percebe. Você não quer contar um pouquinho a sua visão a respeito disso? Muito interessante essa colocação, professor. Na realidade, essa ideia de professor invisível, ela vem da ideia de um trabalho que aconteceu aí não há muito tempo sobre os funcionários invisíveis, né? Inclusive, dentro de uma estrutura escolar, os funcionários de limpeza, os funcionários que apoiam essa parte de higiene, num primeiro momento, são os funcionários invisíveis de uma escola. Às vezes os alunos passam por determinados ambientes e não reconhecem, não sabem às vezes nem o nome desses funcionários. Eu acho que ultimamente a coisa tem mudado, principalmente por parte de um trabalho coletivo das instituições escolares de colocar o valor para todos os funcionários deste ambiente que de alguma forma hoje pega grande parte do horário aí da vida dos nossos filhos, né? Mas falando um pouquinho dos professores invisíveis, a gente sabe que tem muito professor que trabalha não só por uma questão de remuneração, mas acima de tudo por uma característica de vocação. O trabalho de professores em comunidades carentes, por exemplo, que nem sempre consegue ressoar de uma forma maior, mas às vezes de uma maneira pontual. Professores que trabalham em instituições hospitalares, que foi o nosso diálogo agora há pouco. E esses professores hoje, eles precisam de duas coisas: apoio e viabilidade dos seus projetos. A gente sente aí uma fragilidade muito grande dessa estrutura educacional brasileira, que infelizmente nem sempre apoia o trabalho dessas pessoas que de fato levam muito mais a ideia da vocação adiante do que a própria preocupação com os conteúdos. Esse senhor, essa senhora que traz esse trabalho com tanto respeito, com tanto amor, é o funcionário que a gente deveria de fato valorizar no sentido de poder criar uma estrutura educacional que pudesse abraçar um pouco mais esse trabalho, no sentido de fomentar cursos de formação para esse pessoal, de estruturas psicológicas que deveriam existir, até no sentido de verbas mesmo, para que esse professor possa, às vezes dentro de uma comunidade mais carente ou dentro de um ambiente hospitalar, fazer um trabalho que seja movimentado não só pela característica afetiva, mas também por uma característica de conteúdo, até porque se ele está lá para ensinar, é importante que ele tenha de fato uma segurança do trabalho que ele está fazendo, para que essa visão de voluntário não fique simplesmente numa visão de auxílio, né? Auxílio a um aluno que às vezes é carente sobre vários aspectos, né? Então, acredito que está na hora da comunidade, de uma forma geral, entender e ressoar um pouco mais o trabalho dessas pessoas que são essenciais para a visão educacional do país. Então, eu acredito muito nesses trabalhos que a gente até coloca como trabalhos de formiguinhas, né? E por vezes, essas pessoas que também nós chamamos de professores, por vezes nem têm a formação de professor. Então são pessoas que por vezes se sujeitam a participar de um processo, por exemplo, de reforço escolar numa comunidade carente, ou por vezes num ambiente hospitalar, direcionando de maneira específica algumas matérias, mas nem sempre essas pessoas elas têm a formação, né, devida. Mas são pessoas importantes aí. São heróis. São heróis acima de tudo, são heróis. São heróis que, é aquilo que eu lhe disse, quando eu fui até a Unifesp, eu não tinha nem noção do que eram as classes hospitalares. E quando eu fui tomar ciência do trabalho gigantesco desses profissionais, é algo que nós temos que efetivamente valorizar muito, tanto em hospitais, que nós passamos em frente ao hospital e lá existe um mundo todo. Tá? É o pessoal que garante o descarte responsável dos resíduos hospitalares em locais adequados para que não haja contaminação da população, que passa desapercebido. Então o profissional que está ali trabalhando no descarte, na questão da limpeza, esses professores que ministram aulas para justamente as crianças, quando tiverem as suas respectivas aulas, possam estar integradas à vida escolar novamente, médicos, enfermeiros. Só passando em frente a um hospital existe um mundo acontecendo que a gente só descobre quando está lá dentro. Precisa, infelizmente, de um socorro
E é nesse instante que você descobre pessoas maravilhosas que estão trabalhando ou dentro de um hospital, dentro de uma comunidade carente. A sociedade civil, nesse aspecto, ela tem uma força muito grande, né, de apoio. A gente observa aí o trabalho das ONGs, o trabalho de algumas igrejas, que infelizmente ocupam por vezes o espaço daquilo que diretamente deveria ser responsabilidade do Estado. A gente sabe que o Estado, na instituição pública, na visão do governo, ele tem algumas responsabilidades e por vezes não dá conta, né? O país é muito grande, nós fazemos parte de um país com 200 milhões de habitantes, então a gente sabe que nesse aspecto existe uma carência muito grande. A gente está falando, obviamente, não só de uma realidade urbana do município de São Paulo, mas imagino, por exemplo, esse professor que por vezes está lá na região norte em busca também de um apoio, que faz um trabalho assim com grande dignidade, nem sempre com total formação, mas com muito boa vontade, vontade de mudar a condição social da sua comunidade, vontade de trazer informações para aquele aluno que por vezes também não tem tanta oportunidade. Então, parabéns para todos aqueles que de alguma forma se empenham em fazer do magistério aí a sua bandeira, a sua luta cotidiana e que conseguem de alguma forma passar essa mensagem para os seus alunos. Com certeza vocês são pessoas admiráveis, heróis, como o professor colocou. Professora Carla, chegou uma solicitação de um ouvinte que nós estamos colocando no ar. Tá? Ele fará a pergunta por telefone. Por favor, André Ferreira, pode falar. Professora Carla Regina, como você, como profissional da área de ciências humanas, lida com essa polaridade aí dos alunos na sala de aula política, que já tem ultrapassado até os limites das redes sociais e vem afetando o cotidiano, imagino, das escolas também? Muito obrigada, André, pela pergunta. Fico muito feliz de poder responder. Acho importante, a gente está num ano extremamente complicado na realidade política do país. Porém, eu acho que é importante entender o seguinte: o professor da área de ciências humanas em especial, mas isso vale para qualquer outra área, nenhum professor é imparcial no seu discurso, não existe imparcialidade. E na área de ciências humanas, menos ainda. Eu acredito que a gente tem por responsabilidade dar informações aos alunos, dos dois lados. Por mais que eu não concorde com um lado, eu tenho que passar a informação. O professor, em nenhum momento, ele pode fazer um discurso de uma única via. Ele tem que priorizar sempre o esclarecimento e procurar, obviamente, trabalhar com os contextos históricos, dando informações a respeito da evolução de alguns partidos, falando um pouquinho da biografia de alguns políticos que mais apareçam, mas não fazer da sua aula também um palanque. Isso é muito complicado. A área de ciências humanas, André, ela tem esse problema. Dependendo do profissional que está lá ministrando a sua aula, por vezes ele cria uma condição de julgar que é necessário para o aluno o entendimento somente de um dos lados. É claro, cada professor tem sua opinião, tem a sua posição de vida, inclusive, mas o mais importante é nunca negar a informação aos alunos, trabalhar sempre com 2, 3, 4 abordagens sobre uma mesma condição, aí, sobre um mesmo norte, uma mesma temática, é isso que eu quero dizer. Se é uma questão de crise política, se é uma discussão, por exemplo, sobre a construção de uma usina hidrelétrica, se é um posicionamento a respeito do que aconteceu semana passada no assassinato da deputada lá do Reino Unido, enfim. É importante a gente analisar sempre, no mínimo, acho que 2 abordagens de opiniões, de contextos históricos, enfim. Dar informação para o aluno é uma coisa importante. E isso também é uma maneira da nossa área não cair naquele risco de ficar no senso comum, de discutir o óbvio, né? Porque é muito fácil, por vezes, dependendo da idade do aluno, você fazer um discurso bonito e não aprofundar. Então a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande, porque nós somos formadores de opinião. E nessa condição a gente tem que tomar muito cuidado. Muito bem. Obrigado pela sua presença aqui no Professor Sem Fronteiras, no projeto Ideias Pedagógicas. Perfeito. Agradeço a professora Carla Regina por estar aqui conosco. E na semana que vem nós temos um novo encontro. Então, até lá!